Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Eu sou o Gabriel Nogueira. Vamos lá falar tudo o que aconteceu na última semana do Nado Pedala e Corre junto ou separado. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então, a Ticket Sports, a ON, a Plant Power, a ForLab e a Raymond. Vou deixar os links aqui embaixo dos nossos parceiros com cupom de desconto. Tem o link do MT Descontos também, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom. Vou aproveitar para agradecer também a Fila e o Gerna. Acabamos de voltar do Aerovem Brasil, nossos parceiros nessas provas. E vou deixar todos os links aqui. Tem condições especiais no Gerna também para você transportar a sua bicicleta. E estão todos os links ali no MT Descontos. Pedir para vocês comentarem, dar like, mandar para seus amigos, seguir a gente se você ainda não nos segue. E se você gosta do nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem um botão Seja Membro. Ali vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando, se tiver no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida. Vamos começar falando de ciclismo, então. Terminou nesse último domingo o Tour Femme, que é o Tour de France feminino. Foram 9 etapas e vitória da holandesa Demi Vollering, que é o segundo título dela, a segunda vez que ela é campeã do Tour Femme, com a Katarzyna Niewiadoma, da Polônia, na segunda colocação, somente 1 minuto e 18 atrás, bem disputado, e Elisa Longo Borghini, da Itália, na terceira colocação, a 4 e 19 da líder. Falando um pouco do corre, mas agora um corre bem longo, um recorde agora foi batido, um recorde agora o recorde é brasileiro. Então a outra maratonista, Débora Simas, desbancou o atual recorde e correu, galera, 866,21 quilômetros na esteira em 7 dias. Foi realizado num shopping, no Beira-Mar Shopping em Florianópolis. Ela ficou lá com uma estrutura montada para ela, para poder bater esse recorde. Então foram 168 horas de prova, tá? E a Débora Simas bateu o recorde, pertencia à atleta neozelandesa Emma Timmis. Então, recorde brasileiro aí da ultramaratonista. Vou dar um beijo para a Débora aí, parabenizar pelo feito espetacular. Vamos falar de triatlo agora. Rolou no último final de semana o Ironman 70.3 de Lapu-Lapu, nas Filipinas. Vitória no feminino de Nathalie Van Coevorden, com 4 horas, 30 minutos e 12 segundos, com Charlotte McShane em segundo e Paige Cranage na terceira colocação. Já no masculino, temos o Henry Schumann, o sul-africano Henry Schumann, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, 4:08:53. Sebastian Fuchs, da Áustria, 3:59 atrás dele, né? Chegou 4 minutos depois. E Ben Hamilton, 5 minutos e 42 atrás de Henry Schumann. Segunda vitória dele em Lapu-Lapu, prova dura, pelos tempos altos aí dos profissionais. Henry Schumann, baita profissional, aí, né? Um atleta de alto nível. 4:08, 4:30 no feminino, são tempos altos, né? Do que a gente está acostumado hoje em dia. Rolou mais uma World Cup aqui na América do Sul, então foi Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foram para Assunção, no Paraguai. No masculino, vitória de Dylan McCullough, da Nova Zelândia, com Justus Topper na segunda colocação e Toby Power na terceira posição. Isso no caso masculino, Cauê Willy foi o 24º e Matheus Martinhac, 51º. Gabriel Lecheta e Vini Santana não terminaram a prova. Já no feminino, vitória de Danielle Ori com Angélica Prestia na segunda colocação e Beatrice Malotti na terceira posição. No feminino teríamos duas atletas, mas Gil Lacerda chegou passando muito mal no Paraguai. Conversei com o André Vilarinho, encontrei com ele na Expo do 70.3 Rio. A Gigi acabou retornando antes da prova, porque não estava se sentindo bem e já passou no hospital, tá tudo se encaminhando, tudo melhorando. E a Gabi Lemes largou, mas também não completou a prova, tá? Vamos falar, né, do evento do final de semana. Então, Ironman 70.3 do Rio de Janeiro. Estivemos lá, 4 dias muito intensos, de muito conteúdo, muita entrevista, muito papo. Legal, muita prova, muito nado pedal e corre. Então, foi bem massa poder trazer para vocês mais uma vez a emoção dessa prova. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente pensa em calor e foi muito quente. Realmente, o domingo foi um dia muito quente, muito vento também. A gente várias vezes foi alertado pela Defesa Civil, recebia no celular aquele aviso. Inclusive, quando a gente estava gravando o Fila Talks, a gente estava gravando, começou o aviso na caixa de som do Iron Man. A gente teve que parar um pouco a entrevista para ver o que ia rolar, mas não foi necessário evacuar ali a Mariana da Glória nem nada. Bom, no masculino, bom, na natação, Onin Stojanovic e Diogo Vilarinho saíram juntos, né? Diogo em primeiro e o Onin na segunda colocação. E atrás, 1 minuto atrás deles, um grupo muito grande da água, saiu muito atleta da água.
que era até esperado. Na verdade, a gente esperou até que pudesse ser um grupo único, mas o Diogo realmente acelerou a natação. O Onion queria isso, queria escapar, conseguiram escapar. O grupo veio atrás. No pedal, o Onha depois pegou o Vilarinho, depois o grupo acabou alcançando todo mundo. Ficou um grande grupo ali na primeira metade do pedal, quase 10 atletas. Depois esse grupo foi diminuindo até que chegaram na transição com 5 atletas, né? Então a gente tinha o Enzo Kraus, melhor parcial de ciclismo do dia, Onja Stojanovic, depois Martim Baeza, Martim Ulloa do Chile, ambos do Chile, e André Lopes, esses eram os 5 atletas. Quando foi sair para correr, a situação começou a mudar um pouquinho. Depois, Baessa, o Enzo e o Stojanovic correram juntos por algum tempo. Depois foi se passando, aí ficou Enzo e Oi por quase mais da metade da corrida. E na última volta, o Stojanovic abriu. Então, abriu do Enzo, fez a prova também ali bem inteligente, né? Sem atacar antes da hora, né? Deixou para atacar na hora que estava se sentindo melhor. Até falou depois um pouco da temperatura, o calor, então baixou um pouquinho para depois atacar, né? Deixou o corpo acostumar ali com o calor e tudo para depois atacar e venceu. Primeira vitória dele nessa distância. Ele que a gente o conheceu, né, no Ironman Brasil, mas treinou com o Sérgio Santos, português que hoje é responsável aí também pela nossa seleção brasileira, conhece muito bem o Fabinho Carvalho, o Bruno Matheus, enfim, se conhecem bastante ali, um cara que é sérvio, mas conhece muito bem o Brasil. Enzo Kraus na segunda colocação, para mim uma prova espetacular do Enzo, um atleta novo, 22 anos de idade, mas com uma maturidade de prova muito forte, puxou o grupo muitas vezes, atacou, saiu para correr. Ele saiu para correr um pouquinho atrás do Onha, depois assumiu já a liderança. Então deu a cara a tapa o tempo inteiro. Foi muito massa de ver também essa atitude de prova do Enzo. Quão bem ele tá, né? O quão forte ele tá, como ele tá evoluindo. Então, é surreal. Foi muito massa de ver o Enzo. Em Curitiba ele foi pódio, foi terceiro colocado. Agora segunda colocação. Acho que ele chegou meio feliz, mas meio chateado, porque ele sabia que podia ser. Cara, podia ter ganho isso, sentiu aquele gostinho do que podia ter ganho. E aí, mas claro, a hora do Enzo vai chegar. É só o segundo dele como atleta profissional, mas uma maturidade de prova absurda. Muito massa ver a prova do Enzo. E na terceira colocação, Martim Baeza do Chile. Martim também é um atleta treinado por Luciano Tacconi, tem evoluído bastante. Tá mostrando. No Ironman Brasil bateu o recorde chileno da distância, já venceu 70,3 esse ano, tá muito forte e é um cara também novo, 25 anos, se eu não me engano, o Martin tem, então um cara aí que tá sempre aqui disputando, agora vai aparecer mais vezes no Brasil e essa evolução aí treinando com o Luciano Tacconi, que conhece bem essa prova, né? Venceu no ano passado. Mas a prova desse ano, por exemplo, em relação ao ano passado, muito mais quente, mais vento, isso reflete um pouco também nos tempos mais altos, né? Então, o Onis Stojanovic venceu com 3:50,52. Já Enzo Kraus, 3:52,47. Martim Baessa, 3:55,53. Estou muito próximo ali, os atletas. A chegada foi até. A gente estava até segurando. Entrevista ele agora não, deixa o outro chegar e tudo. E foi muito bonita a cena também. O Enzo, Dia dos Pais ali. Então, a filhinha dele estava na torcida. André Lopes foi o quarto colocado, 3:56,48. E Alexandre Nobre de Portugal, 4:00,21, tá? Das melhores parciais, então Diogo Vilarinho foi o melhor nadador, né? 23:08. Enzo Kraus, 2:03,24 no pedal, melhor pedal do dia. E Alexandre Nobre de Portugal, 1:17,08. Vou fazer o disclaimer novamente aqui, que o pessoal não lê as coisas, né? Mas esse foi a melhor parcial de corrida dos profissionais. Teve um amador, o Denis Santana, que fez a melhor corrida do dia, tá? Mas a melhor corrida dentro dos profissionais, Alexandre Nobre de Portugal, 1:17,00, tá? Que fechou na quinta colocação. Tá uma prova muito dura, muito atleta não terminou a prova. A gente tem uma lista aqui de 6 DNFs nessa prova, né? 17 terminaram, mas 6 DNFs, alguns não largaram, né? O Todd não largou, o Vissa Saraiva também estava com o metatarso, quebrou o metatarso. Então a gente tinha essas situações ali. Então, um dia muito quente, realmente muito duro, e a disputa foi bem legal de acompanhar. Já no feminino, a gente tinha uma clara favorita, que era a Jennifer Arnold. A gente sabia que a DJ podia fazer diferença, fazer estrago. Ela veio de um Brasília com um resultado absurdo, compete muito bem nessa distância, gosta muito, e veio mordida também, que no ano passado ela infelizmente não conseguiu terminar a prova.
né? Ela teve um problema mecânico, então esse ano também a gente estava nessa, ela também estava nessa tensão, tipo, será que se eu não tiver problema mecânico, né? Então, pô, quero fazer minha prova, quero terminar a prova, quero concluir essa prova, que ano passado eu não tive essa chance. Então a DJ simplesmente fez uma prova dela, né? A DJ sai como a melhor natação do minuto de Pamela Oliveira, sai para pedalar sozinha, fez um pedal também absurdo, melhor pedal do dia e depois sai para correr e ainda faz a melhor corrida do dia. Então a DJ fez uma prova à parte, né? A gente tem Pamela Oliveira que saiu junto da natação com Luísa Paz, então muito legal ver a Lu ali e a Pamela juntas, né? Depois a Pamela abriu no pedal, fez o pedal solo dela e depois também acabou correndo sozinha. Quando eu entrevistei a Pamela, ela falou: foi uma prova sem emoção, né? No sentido de fiquei sozinho ali quase todo o tempo, né? Saí da natação junto com a Lu, mas depois fiquei sozinha e ali fui ficando e tudo, né? Na parte de trás a gente tinha algumas mudanças, né? Então a gente tinha atletas, por exemplo, como Pietra Meneghini, que tem um pedal muito forte, o quanto que ela ia conseguir se posicionar melhor para poder correr. A gente tinha Macarena Salazar do Chile, que era uma dúvida de como ela sairia nessa prova. Ela falou dúvida no sentido porque ela estava no Chile muito frio, não conseguiu aclimatar direito para o calor, mas é uma atleta que já venceu prova, uma atleta que compete ali na ponta. Então, o que que ela poderia fazer, né, de estrago nessa prova? E Giovanna Pipari, que foi muito bem em Curitiba, em sua estreia. Então, a gente tinha alguns nomes ali nesse xadrez ali do feminino, mas a Pietra Meneghini fez o destaque, mais uma vez, fazendo um baita pedal, o terceiro melhor pedal do dia. é, Muito à frente das demais, né? Então a Pietra realmente, essa parte do pedal dela tá muito forte. Ela tinha falado que na semana passada tinha feito um treino que ela falou, cara, nossa, que treino, tipo, meus números são muito bons, então confio no meu pedal. Então ela fez um baita pedal ali 2:29:34, né? Então foi o melhor pedal, né, das atletas que estavam ali atrás dela, então ganhou muitas posições e saiu para correr, estava muito quente já, mas já saiu para correr em terceiro. Então já saiu para correr uma boa posição, onde ela conseguiu se manter bem e tinha aberto uma certa folga para a quarta colocada, então conseguiu gerenciar isso muito bem, tá? Então, só voltando, então, melhores parciais foram todas de Jennifer Arnold, 25:23 na natação, 2:19:18 no pedal, 1:23:27 na corrida, fechando com 4:14 e 15. Pamela Oliveira fechou com 4:24:44, já Pietra Meneghini 4:38:50, tá? Giovanna Opipari foi a quarta colocada com 4:46:51 e Luísa Paz fechou na quinta colocação com 4:50:04. Estou falando até o top 5 porque é até onde a premiação vai, tá bom? Então premia até o quinto ou a quinta colocada. Prova quente, muita gente sofreu, então no feminino aqui a Macarena Salazar foi uma que teve bastante dificuldade ali com o calor. A Maite Tumani estava até olhando aqui, ela acabou não terminando a prova. Ela falou que estava uma lesãozinha no pé e não sabia como ia correr. Vitória Lopes acabou não conseguindo largar, porque está passando muito mal depois da World Cup. Teve muito problema de saúde, a gente encontrou lá, ela estava se recuperando, mas quem encontrou com a Vitória, ouviu o conteúdo com ela, que a gente gravou, a voz bastante anasalada, então estava bem carregada ali. Infelizmente não pôde largar, a Vitória que estaria inevitavelmente ali nessa frente da prova ali, na natação com a DJ, o ciclismo como seria, né? Acho que a gente poderia ter uma dinâmica diferente de prova. Eu falei, né, sobre o DJ ser a que se destacaria porque a Vitória já não ia largar, né? Então a gente já sabia disso pré-largada, então ficou mais fácil de deixar de ter a favorita de todo mundo. E a Bruna Stolf também, que foi outra atleta que não largou, estava com alguns problemas. E agora tá se recuperando, porque ela começa a fazer altitude agora na Colômbia, pensando no 70,3 de início. Beleza? Mais uma festa linda, então tivemos a natação completa. No passado, para quem não lembra, foi encurtada. Esse ano não tivemos essa situação, era um medo grande por causa do mar, do vento ali, como, né, que o mar poderia ficar, mas foi tudo sob controle. Mais um dia lindo no Rio, uma entrega muito maneira, mais atletas vindo do Brasil, a gente tem um start cheio, isso é muito bom. Agradecer ao meu amigo Santiago Mendonça, que estávamos juntos ali fazendo conteúdos, foi muito, muito, muito maneiro. E já aproveitar para deixar o convite para vocês, porque Santiago Mendonça estará na cobertura aí da segunda etapa do Campeonato Catarinense, que acontece neste domingo, lá em Penha, com transmissão ao vivo aqui no canal do Mundo Tri. Então vai ter live aqui no Mundo Tri. Santiago Mendonça. Vai ter o narrador lá, o Rafa, que é amigão do Santi, então vão tocar
aí essa transmissão. Eu estarei em viagem, estou viajando de férias, mas vou estar aqui com vocês, mas estarei de férias. Então teremos aí essa transmissão ao vivo, então mais uma no ano aqui pra gente. Então espero que vocês curtam bastante a nossa transmissão aqui no YouTube. Depois eu vou passar o link para vocês e tudo. Então não deixe de assinar, assinar aqui, né? O nosso assinar não, né? Inscrever, perdão, no nosso canal para ficarem ligados nessas novidades. E também, ó, camiseta do Capixaba de Ferro, porque abriram hoje as inscrições da etapa do Capixaba de Ferro de Vitória do ano que vem. Já vendeu mais de 30%, seguramente, que hoje de manhã, quando abriu 11 da manhã, o Robertinho tinha falado de já 200 inscrições, são 1.000, então 20 e poucos por cento. Eu estou gravando aqui, já são 5 da tarde, então com toda certeza já passaram das 300 inscrições, tá? Não deixe para a última hora, senão vocês vão ficar de fora do Capixaba de Ferro do ano que vem, beleza? Então, valeu de novo aí o Robertinho e o Márcio pela parceria com o Mundo Tri. Fechou? Então é isso, galera. Mais um MT News entregue para vocês. Boa semana e bons treinos.